O testemunho e exemplo da mãe cristã. Parte 01, dia 28 de abril de 2026. Seja um exemplo na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. 1 Timóteo 4,12. Instrua a criança no caminho que deve andar, e até quando envelhecer não se desviará dele. Provérbios 22,6. Há alguns anos, alguns senhores que se preparavam para o ministério se interessaram em saber qual a proporção de jovens que tinham mães piedosas. Ficaram muito surpresos e felizes ao descobrir que, de 120 estudantes, mais de 100 haviam sido conduzidos ao Salvador pelas orações e conselhos de suas mães. Embora alguns deles tivessem se afastado dos laços familiares e, como o filho pródigo, vagado em pecado e tristeza, não conseguiram esquecer as impressões da infância e, por fim, foram levados ao Salvador para a alegria e bênção de suas mães. Muitos fatos interessantes em poucos anos têm chamado a atenção dos cristãos para este assunto. Os esforços que uma mãe faz para o aprimoramento do conhecimento e da virtude de seu filho são necessariamente discretos e reservados. O mundo nada sabe deles e, portanto, tem demorado a perceber quão poderosa e abrangente é essa influência secreta e silenciosa. Mas as circunstâncias estão agora direcionando os olhos da comunidade para a infância e a verdade se torna cada vez mais clara diante do público. A influência exercida sobre a mente durante os primeiros 8 ou 10 anos de vida guia, em grande medida, os destinos dessa mente por toda a vida e eternidade. E como a mãe é a guardiã e guia dos primeiros anos de vida, dela provém a influência mais poderosa na formação do caráter do homem. E por que não seria assim? Que impressões podem ser mais fortes e duradouras do que aquelas recebidas na mente com a frescura e a suscetibilidade da juventude? Que estrutura pode conquistar maior confiança e respeito do que uma mãe? E onde houver prazer em adquirir conhecimento, senão quando o pequeno rebanho se reúne ao redor do colo da mãe para ouvir sobre Deus e o céu. Um bom menino geralmente se torna um bom homem, disse a mãe de Washington. George sempre foi um bom menino. Aqui vemos um dos segredos de sua grandeza. George Washington teve uma mãe que o tornou um bom menino e incutiu em seu coração os princípios que o elevaram a ser o benfeitor de seu país e um dos mais brilhantes ícones do mundo. A mãe de Washington merece a gratidão de toda a nação. Ela ensinou ao filho os princípios da obediência, da coragem moral e da virtude. Ela, em grande medida, moldou o caráter do herói e do estadista. Foi à beira de sua própria lareira que ela ensinou seu filho brincalhão a se governar. E assim ele foi preparado para a brilhante carreira de utilidade que posteriormente seguiu. Somos gratos a Deus pelo dom de Washington, mas não somos menos gratos a ele pelo dom de sua inestimável mãe. Se ela tivesse sido uma mãe fraca, indulgente e infiel, a energia desenfreada de Washington poderia tê-lo elevado ao trono de um tirano, ou talvez a desobediência juvenil tenha aberto caminho para uma vida de crimes e uma sepultura desonrada. Byron teve uma mãe exatamente o oposto de Lady Washington, e o caráter da mãe foi transferido para o filho. Não podemos, portanto, nos admirar de seu caráter e conduta, pois os vemos como consequência quase inevitável da educação que recebeu e das cenas presenciadas na sala de estar de sua mãe. Ela, em certos momentos, permitia que ele desobedecesse impunemente.
Em outros, explodia em fúria e o espancava. Assim, ela o ensinou a desafiar toda a autoridade humana e divina, a se entregar, sem restrições, ao pecado, a se render ao poder de toda paixão enlouquecedora. Foi a mãe de Biron quem lançou as bases de sua proeminência na culpa. Ela o ensinou a mergulhar naquele mar de devassidão e miséria, em cujas ondas agitadas ele foi lançado por toda a vida. Se os crimes do poeta merecem a execração do mundo, o mundo não pode esquecer que foi a mãe quem fomentou em seu coração jovem aquelas paixões que fizeram do filho uma maldição para seus semelhantes. É verdade que existem inúmeras causas que atuam incessantemente na formação do caráter. A influência materna não é, de modo algum, a única exercida. Contudo, pode ser a mais poderosa, pois, com a bênção divina, pode formar na mente jovem os hábitos e implantar os princípios aos quais outras influências darão permanência e vigor. Amém. Tem continuação. Deus seja louvado hoje e sempre. Amém e amém.